today? Is everything okay? Gente, estão usando máscara, estão se cuidando, estão passando álcool gel ainda, espero que sim, tá? Fiquem em casa, não saiam de casa, tá? Nada de rolezinho por aí. Enfim, hoje nós vamos falar sobre um assunto lá do Chapter 4 da apostila de vocês, que é o Simple Present Tense, ok? Então vamos começar aqui, eu separei para vocês ele primeiro em usos e depois eu vou explicar como é que ele funciona, de forma afirmativa, negativa e interrogativa. Primeiro, o uso dele. Para que a gente usa, afinal, o Simple Present Tense? A gente usa ele para falar sobre habits, que são hábitos, certo? Affirmations, afirmações em geral, tá? Tipo, por exemplo, afirmações, quando eu digo afirmações em geral, são coisas assim que você vai falar sobre a vida. Por exemplo, sei lá, xenofobia, americanos gostam de fast food, exemplo, né? Então, se eu quero dar um exemplo assim, é uma afirmação em geral, tá? Então, esse tipo de coisa que eu vou falar, também vou usar o Simple Present Tense. Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a estrutura dele e como que ele funciona, tá? Então, vamos lá. Primeiro, os auxiliares dele. Nós temos dois auxiliares para o Simple Present Tense, que é o do e o does. Tá? Eu preciso saber quando que eu vou usar cada um deles, porque eu tenho que separá-los, certo? Porque eles funcionam da mesma forma, mas nós precisamos fazer isso para que, assim, a gente precisa saber quando que eu vou usar um e quando que eu vou usar o outro. É bem simples, tá? Então eu separei dentro dessa caixinha aqui para vocês saberem. Então, primeiro, o do. Quando que eu uso o do? O do, eu vou usar ele sempre que minha frase for com I, you, we e they. Certo? E o does, né, eu vou usar nas outras, quando a frase é com he, she ou it, beleza? Então, é uma frase com he, she, it, uso o does. É uma frase com, sei lá, o Mário, o João, a Maria, sei lá, qualquer pessoa, vou usar o does, porque o Mário é ele, he, a Maria é she, o meu cachorro é it, beleza? Então é isso que eu tenho que saber, eu tenho que ter esse feeling assim, saber, por exemplo, que quando eu estou usando ele ou ela ou algo que equivale a, por exemplo, um nome, he, she, it, eu tenho que usar o does, e do contrário, eu, você, vocês, nós ou eles ou elas, nós vamos usar o do, tá? Então isso daqui vai funcionar para quê? Vai funcionar para frases negativas, que a gente vai ver aqui, e para frases interrogativas também. Então, eu tenho que saber quando que eu uso cada um. Beleza? Muito bem. Continuando lá, então. Para eu fazer perguntas, tá? Para a gente fazer questions. Então, como eu falei, a gente vai usar os auxiliares do e does. Nós precisamos colocar ele no puxar lá no início da frase. Quando eu digo no início da frase, o que eu quero dizer? Eu quero dizer antes do sujeito. Antes do I, antes do you, antes do we, antes do they, tá? E nós não podemos conjugar o verbo também, ou seja, o verbo que vai aparecer na frase, ele tem que ficar na forma de base dele. Ele não vai colocar ed, colocar s, colocar nada no final. Ele fica do jeitinho que ele é, tá? Então eu coloquei aqui dois exemplos para vocês verem, um com o do e um com o does. O exemplo com o do. Do you like coffee? Tá? Então veja, o you é o sujeito da frase, certo? Quando eu tenho you, o que eu uso aqui com you? Eu uso do. Então, eu vou usar o do. Como é uma pergunta, eu coloco o do antes do sujeito, no começo da frase, e daí eu vou colocar o verbo do jeitinho que é. Like, fica like mesmo. E o complemento da frase, que é o coffee. Então, o que eu tenho que entender disso? Sempre que eu vou fazer pergunta, eu tenho que puxar um auxiliar no começo da frase. Isso é só para o present simple? Não, é para qualquer tempo verbal em inglês, tá? Então, puxa o do no começo da frase aqui antes do sujeito, tá? Professora, mas e se eu quiser colocar uma pergunta com WH, por exemplo? Quero perguntar o que você gosta? Eu vou colocar what, a pergunta com WH primeiro, daí o do you like. Tá? Quando o WH vem, ele vem antes dessa frasezinha aqui. Por quê? Por que ele vem antes? Por isso que eu falo pra vocês, é importante vocês pensarem, isso aqui vem no começo da frase, sim, mas lembre, ele tem que estar antes do sujeito, porque eu não posso trocar ele com o WH, tá? Com what, where, when, etc. Continuando, outro exemplo, agora um exemplo com does. Does she know the
tá? Eu quero saber, ela conhece lá? Ela conhece o lugar? Tá? Então eu uso does. Por que eu uso does? Porque ali na frase eu estou usando um she. Para she, nós precisamos usar o does. Então, basicamente é bem simples. É só você pensar o sujeito da frase e ver se vai usar do ou does para fazer perguntas. Perguntas é simples. Assim como as perguntas são simples, a negative form, ela funciona também de uma forma muito simples. Por quê? Porque ela vai funcionar com a mesma tabelinha do do e do does para a gente lembrar. Vejam aqui. Só que agora, ao invés de eu usar só do e does, eu vou usar do not, né, que é o don't, e does not, que é o doesn't. Ah, professora, eu tenho que usar o don't ou que eu tenho que usar o do not? Tanto faz, tá? Você pode usar os dois porque ela tem um sinalzinho de igual aqui, eles significam a mesma coisa, sem problema nenhum. Então, o don't, certo, ou do not, eu vou usar quando a frase for com I, you, we, they. Mesma coisa, porque ó, a base é o do, certo? E o does not, mesma coisa. Vou usar quando? Vou usar com he, she, it. Porque a base é o does. Então, o auxiliar é o mesmo. A diferença da frase negativa é que eu vou colocar o not do lado. Só isso, tá? E agora ele não vai mais no começo da frase. Ele vai ficar normal aqui antes do verbo, certo? Vamos ver aqui um exemplo. I don't like olives, tá? Eu não gosto da azeitona. Eu não sei vocês, mas eu odeio azeitona. Então vejam aqui. I don't like olives. Quando eu falo isso, eu estou deixando o don't antes do verbo para indicar o quê? Para indicar que a frase é negativa, tá? Quando eu uso esse auxiliar, gente, o don't, ele já marca o tempo da frase, certo? Então, por isso, ó, não precisa conjugar o verbo, certo? Não preciso eu fazer colocar ed, colocar s, colocar todas aquelas coisas que a gente faz a alteração do verbo. Por quê? Porque o don't aqui, ou doesn't, já estão marcando o tempo, tá? Vejam o próximo aqui. He doesn't like you. Ele não gosta de você, é isso que eu tô falando, tá? Então, quando eu coloco doesn't, também indica que ele não gosta de você. Esse doesn't está marcando o tempo já, não precisa alterar o verbo. Beleza? Ok. Ok, guys. Então, aqui vocês vão ter agora a forma positiva, ou seja, como que eu vou fazer afirmações, certo? Eu separei ela aqui para vocês porque aqui a gente precisa de umas regrinhas, tá? Que eu deixei aqui para vocês. Essas regrinhas vocês vão encontrar na apostila de vocês, no capítulo 4, como eu já falei, lá na página 14. Então, quem quiser dar uma pausa no vídeo aí, pega a apostila lá para dar uma olhadinha, tá? Tem do lado direito do celular, ali vocês vão encontrar essas regrinhas que eu coloquei aqui, tá? Mas aqui eu sintetizei bem para vocês como é que funciona. Então, primeiro, vamos entender aqui. Quando eu vou fazer frases com I, you, we and they, você não precisa conjugar o verbo. Ou seja, deixa o verbo do jeitinho que ele é, tá? Então, veja um exemplo aqui. I like tea with sugar. O que eu tô falando? Que eu gosto de chá com açúcar. Veja o verbo like. Mudei alguma coisa no verbo like? Não. O verbo like, ele ficou exatamente do jeitinho que ele é, tá? Então, deixamos assim mesmo. Agora vem a parte que é um pouquinho mais complicada, mas vocês vão ver que não é muito. Quando eu vou fazer uma frase com he, she ou it, eu preciso conjugar esse verbo, certo? Então, como que eu faço para conjugar esse verbo? Aqui estão as regrinhas que vocês vão usar. Então, vamos ver lá. Primeiro vocês vão ver, vocês precisam prestar atenção lá no finalzinho do verbo para ver o que vem no final do verbo, tá? Os verbos terminados em consoante y, e notem que tem que ser uma consoante que vem antes do y. Se for uma vogal, não entra nessa regra, tá? O que eu faço? Eu vou tirar o y e vou adicionar ies, tá? Veja esse exemplo aqui. Eu tenho o verbo cry, certo? Ó, termina em consoante y. É uma consoante, né? E o y é o y. Então, vamos lá. O que eu faço? Eu tiro o y e vou colocar ies. Então, cry vira cries. Exemplo aqui. She cries a lot. Que triste, né? Bem, né? Nossa, que decepcionante. Tá, ela chora muito. Tá, beleza, ela chora muito. Mas o que importa aqui para nós é esse verbo. Percebam que o verbo está conjugado com ies no final, tá? Então, basicamente, terminou em consoante y, tira o y e coloca o ies lá. Segunda regrinha.
verbos terminados em S, SH, CH, X, Z e O, tá? O que eu faço com esses verbos? Eu preciso só adicionar ES no final, tá? Então coloca ES para ficar mais fácil de pronunciar. Vejam aqui. Exemplo, verbo wash, de lavar, certo? O verbo wash termina em SH. O que eu faço? Coloco ES. Washes, certo? For example, he washes the car every week, tá? Ele lava o carro toda semana, tá? Então eu coloquei washes. Kiss, coloco ES no final, tá? Então, o outro exemplo. He watches Netflix every week. Então, ele assiste, assiste termina em CH. Netflix toda semana. Então, terminou em um desses aqui, eu preciso adicionar ES no final, tá? Tem aqui uns exemplos para vocês. E a última coisa agora seria para os demais verbos. Essa daqui seria a regra geral. Então, o que eu faço? Olha lá o verbo. Não terminou em consoante Y. Não terminou em S, SH, CH, X, Z e O. O que eu faço? Eu vou só adicionar S no final do verbo. Certo? Exemplo aqui. He thinks too much. Ele pensa demais. Tá? Então, o verbo é o verbo think. Pensar. O que eu faço? Eu adiciono S no final. Certo? Veja um outro exemplo que eu separei aqui para vocês. She plays tennis. O verbo era o play. Nossa, professora, mas ele termina em Y. Não tinha que vir aqui e tirar o Y, etc? Por que não? Porque antes do Y eu tenho o quê? Eu tenho um A. A é consoante? Não é. A é vogal. Essa regra é só quando é consoante, tá? Então eu coloquei esse exemplo aqui de propósito já para vocês pensarem sobre isso. Então, termina em vogal Y. Normal, o que eu faço? Regra geral, só coloca o Szinho aqui no final. Então, she plays tennis. Ela joga tênis. Então, lembrem, gente, essas regrinhas que eu passei para vocês, a gente usa única e exclusivamente quando? Única e exclusivamente para he, she e it, tá? Outros casos não uso, só deixo o verbo do jeito que ele é, tá? Gente, eu vou passar os exercícios lá para vocês, tá? E eu já vou aproveitar e avisar vocês também que esse bimestre a gente vai fazer um projeto de leitura, tá? Leitura do quê? Leitura de livro em inglês, tá? Então a gente vai aproveitar esse momento de quarentena, eu vou passar um livrinho lá para vocês lerem. Sem desespero, não é um livrão, não é nada demais, é uma coisa bem pequenininha, bem curtinha, só para vocês irem trabalhando a leitura de vocês. Beleza, gente? Se cuidem e até mais. Bye, bye. See you!